Miguel Bermúdez Marín, allá donde se E uma encuentra, saudação ao missionário y Miguel Bermúdez también Marim, lá onde ele se los que encontra, están allí e presentes também os que estão ali y los que presentes, están conectados a través e os que del estão satélite conectados Amazonas através do satélite y el Amazonas, satélite e o Eutelsat satélite 8 Eutelsat 8, y e también por internet também pela internet y demás medios de comunicación. e demais meios de comunicação. Hoy, sábado 20 de enero Hoje, sábado deste 20 de año janeiro deste ano de 2024, é realmente uma bênção e um privilégio poder saudar-lhes a todos ustedes a todos vocês y tener compañerismo así alrededor e assim ter de la companheirismo palavra de em Deus torno da palavra e de seu Deus programa, e o seu programa, el cual no qual Dios está llevando a cabo Deus está en este realizando tiempo final. nesse tempo final, Para lo cual quiero leer en para o Segunda qual de Reyes, eu quero ler em 2 de Reis, capítulo 2, capítulo 2, verso 1 en adelante, versículo 1 dice: em diante diz: Aconteceu que quando Aconteceu quiso Jehová que quando alzar a Elias en o Senhor quis torbellino al levar cielo, Elias em um Elias torvelinho ao venía céu, con Elias Eliseo vinha com de Eliseu Gilgal. de Ahí Gilgal. dibujó una estrella Aí de David. desenha uma estrela de Davi. Y dijo Elías a Eliseo: E disse Elias a Eliseu: Quédate ahora aquí, Fica porque aqui, Jehová porque me ha o Senhor me enviado a enviou Betel. a Betel. Y Eliseo dijo: E Eliseu Vive disse: Jehová, Vive o y Senhor, vive tu alma, e vive a que tua não te alma, deixarei. que não te Descendieron, deixareis. pues, a Betel. Desceram, pois, a Betel. Ele escreve en esta otra E ele Biblia, escreve nessa Betel outra es Bíblia, igual, escreve casa Betel de é Dios. igual casa de Deus. Y saliendo a Eliseo los hijos de los E profetas saindo Eliseu, que estavam os em filhos do Betel, profeta que estavam le dijeron: em Betel disseram: Sabes que Jehová te Sabe quitará que o hoy a Senhor tu vai te Señor tirar de sobre ti? o Y Senhor, él teu dijo: Senhor de sobre Sí, ti? Ele disse: Sim, yo lo sé. eu sei. Callad. Calai. Y Elías E le volvió a Elias decir: voltou a dizer: Eliseo, Eliseu, quédate aquí ahora, fica porque aqui Jehová agora, me ha porque o enviado a Senhor Jericó. me enviou a Jericó. Y él dijo: E ele Vive disse: Jehová, y Vive vive o tu Senhor e alma, tua que alma, no te dejaré. que não te deixarei. Vieram, Vieram, pois, a Jericó. Ahora, ya esto fue Agora isso cuando já foi quando, en el capítulo 19 no capítulo 19 de Primera de Reyes, de ya había 1 de Reis, acontecido que já tinha acontecido, esa parte allí que Dios essa parte aí que le Deus había dicho. e Eso fue havia cuando le dito. apareció en el silbo apacible. Isso foi o que Le aconteceu no havia assovio dicho suave. Dios a Deus tinha dito Elias. a Elias, allí no estaba Eliseo, ali não estava Eliseu, e disse, versículo 15 do capítulo 19 de 1 de Reis, e disse o Senhor: Vê, volta por teu caminho pelo deserto de y Damasco, llegarás y ungirás a Asael por e rey de chegarás e Siria, ungirás a Azael Jehú, por rei da hijo de Síria, Nimsi, a Jeú, filho ungirás de por Nimsi, rei sobre Israel, ungirás por y a rei sobre Eliseo, Israel, e hijo de Eliseu, Safat, filho de Zafate, de Abel-Meola, de Abel-Meolá, ungirás para que sea ungirás profeta para que en tu seja lugar. profeta em teu lugar. O sea que ya cuando él Ou seja, que le quando ele tira el manto a Eliseo, já porque vean, al primero que joga o encontró manto a fue Eliseu, a porque Eliseo, veja, o de primeiro esos que ele tres, encontrou foi encontró Eliseu el desses último. três, encontrou o último, Y lo encontró e o encontrou, y le tira el manto, y y ahí entonces lhe pôs o manto comienza e começa esa cuenta regresiva essa contagem en esa regressiva parte final nessa parte final de el ministerio de do Elías, ministério de Elias, ya para irse, já para ir. y empieza ya la cuenta E regresiva, já começa a contagem Em regressiva, donde Eliseu tinha onde que estar Eliseu pendiente tinha que estar à espera, à expectativa de Elias, en esos últimos momentos. naqueles últimos momentos. Ahora vamos a seguir leyendo aquí Agora en vamos Segunda de Reyes, continuar lendo aqui capítulo em 2 de Reis, capítulo 2, 2, verso 5 dice: versículo 5 diz: Y se acercaron a Eliseo E los se hijos de aproximaram los profetas de Eliseu, que os estaban filhos en dos Jericó, profetas que estavam y em le Jericó, dijeron: e disseram: ¿Sabes que Jehová te Sabe quitará que o hoy a Senhor tu Señor te de tirará sobre hoje ti? teu Senhor de sobre Él ti? respondió: E Sí, ele respondeu: yo lo Sim, sé, eu sei. callad. Calai. Y Elías le dijo: E Elias lhe Te disse: ruego que te Te quedes rogo aquí, que fiques porque aqui, Jehová me ha porque o enviado al Senhor me Jordán. enviou ao Jordão. Y él dijo, o sea, ya allí, E ele disse, ou seja, el ali Jordán já, representa la muerte, o ya Jordão representa a morte. ya Elías E sabía Elias já sabia que se iba a ir, que iria, ya Dios se lo había mostrado. Deus já tinha mostrado a ele. Ahora él Agora, pasaría ele passaria el Jordán en seco, o Jordão em seco, ou seja, ele não veria que morte, sería raptado, senão que ele seria raptado, el cual o qual
representa aos escolhidos de Deus desse tempo final, que vão ser raptados, não vão ver morte, ou seja, eles vão passar o Jordão em seco. E ele disse: vive o Senhor e tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos. Aonde foram ambos? Ao Jordão. Ali ele escreve, nessa Bíblia ele escreve Jordão, e escreve Apocalipse 6, do 7 ao 8. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E aí desenha uma estrela de Davi. E nessa outra Bíblia escreve Elias traço Cristo. Eliseu traço a noiva de Cristo. Ou seja, representa Elias Cristo e Eliseu a noiva de Cristo. E disse Eliseu: peço que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele desenha uma estrela de Davi, desenha ali Zacarias 4 e Apocalipse 11, verso 3. E nessa Bíblia também, na outra, ele escreve dupla porção. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me virdes quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Aí desenha outra estrela de Davi, indo eles andando e falando, eles tinham uma conversa ali. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. E desenha uma estrela de Davi aí também do lado. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias que lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Podem se sentar, por favor. Queiram ter a bondade. Nos dice nos diz na mensagem, Elias na trajetória do programa divino, que foi a mensagem que lemos ontem, na atividade de ontem à tarde, à de noite. Nós lemos uma porção, e agora outra porção aqui, muito importante, onde nos diz: e à medida que o tempo passe, vamos ver tudo isso mais claro, até que se cumpra tudo o que está prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Há um lugar onde algum dia eu vou ler para vocês. Eu não tenho as mãos agora, eu parei um pouco procurando, mas não achei rápido, mas algum dia eu vou ler para vocês. Lembrem, é Elias em uma montanha. E lembrem que quando vai vir o Elias, pois já foi representado em Elias anterior, ou nos Elias anteriores, que, por exemplo, pode ser mostrado o primeiro Elias e dizer: Elias vai vir, e depois, quando venha, não será aquela pessoa mais, ser outra pessoa. Isso é Malaquias capítulo 4, diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vem? Por quê? Quando um Elias promete que vai vir outro Elias, e esse Elias que está dizendo isso isso se vai, as pessoas não podem estar esperando que venha o mesmo homem, este mesmo véu de carne, para que seja outro ministério e opere nessa mesma pessoa outra vez. Isso nunca foi desse jeito. Deus levanta outro instrumento, mas manifesta o mesmo ministério
porém em outro véu de carne. Continua sendo o mesmo Espírito Santo operando esse ministério. O ministério de Elias para o último dia vai ser o ministério restaurador. Aqui ele está falando do ministério do quinto Elias, assim como também o ministério de Elias em sua quarta manifestação foi o ministério restaurador, restaurando os crentes em Cristo ao original como era no tempo dos apóstolos, mas agora se refere à restauração de todas as coisas. O que viria sendo esse quinto Elias? Porque Elias é um ministério de restauração. Portanto, vai cobrir não apenas no espiritual, na igreja do Senhor, mas vai ter a ver com a restauração de Israel e tudo relacionado a Israel, e também a igreja do Senhor Jesus Cristo, a restauração à vida eterna física, em corpos físicos, corpos glorificados, para o qual virá com uma mensagem que vai nos dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem O Senhor Proverá, nos diz, na página 16 desta mensagem, nos diz o nosso irmão Branham: diz, página 15 abaixo, diz, como Joel disse, não temos um avivamento, nos alvoroçamos tanto falando de chuva tardia, temos movimentos chamados de chuva tardia, chuva temporã, chuva interna, chuva externa. Eu estava lendo no outro dia, você sabe o que significa chuva temporã em hebraico? Eu não me lembro nesses momentos, eu nunca notei, escapou da minha mente, mas chuva temporã, a primeira chuva, significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que já foi ensinado e produz a colheita. Vejam, ele escreve ali a chuva temporã, a chuva tardia, e desenha uma estrela de Davi. Ou seja, que isso produz essa colheita aqui. A colheita, sabe o que é? Através, é idealizada e realizada através dos ministérios de Moisés e Elias. A colheita é realizada no fim do século, diz aí São Mateus, no capítulo 13, onde nos fala dessa parábola. Agora nosso irmão Branham continua dizendo: por que temos tido tal avivamento? Pentecostal, batista, as outras árvores puseram os seus brotos, como Jesus disse que eles o fariam. E o que é que temos empunhado? Os batistas disseram que tiveram mais 1.044.000. Veja os católicos, como eles cresceram. Veja todas as denominações, olhe os pentecostais. O que fizemos? Semeamos sementes denominacionais e obtivemos a colheita denominacional. A igreja tinha que estar em fogo por Deus nesses momentos. Se tivesse havido uma semente de semente palavra ali atrás, uma semeadura de semente, e teria tido sinais e prodígios e milagres, e essa igreja estaria unida em um coração, uma mente, e estaria marchando para Sião, para o rapto. Isso é correto. O que foi que fizemos? Aceitamos mensagens intelectuais ao invés da palavra. Raciocinamos contra a palavra e todo o resto. Vê o que está acontecendo hoje com muitos líderes. Precisamos voltar à palavra e o faremos. Deus disse: restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a lagarta comeu, vai florescer, virá um com a minha mensagem, ele restituirá os corações, quer dizer, ele restituirá a fé dos filhos, a fé dos pais. Ele prometeu em Malaquias 4 que ele faria, os tornaria outra vez.
Agora, este não é o Elias que fala a Bíblia ali, em Mateus 11, quando Jesus disse, se pode recebê-lo, qual era o Elias que... Ele era o Elias que havia de vir, Malaquias 3, eis que envio o meu mensageiro diante de mim. E você encontra isso em Malaquias 3, mas você vê na mensagem de Malaquias 4, vem quando o dia terrível do Senhor vem e abrasará toda a terra, e os justos caminharão sobre a cinza dos maus. Isso nunca aconteceu depois de João. Não, se tivesse acontecido, então as escrituras teriam perdido a sua veracidade, pois teria dito algo que não era assim. Passaram-se 2000 anos desde então, o mundo foi queimado desde então, o mundo teria sido queimado desde então? Não, não, Senhor. Tampouco os justos caminharam sobre a cinza dos maus. Mas ainda estamos esperando por esse algo que vai tomar a fé e restaurar a fé dos filhos, a árvore original, Pentecostes, que a lagarta comeu, o gafanhoto romano, o gafanhoto, todas as denominações e credos comeram. Deus disse, eu restituirei outra vez, nos últimos dias, e será restaurado. Deus enviará o Espírito Santo de tal forma sobre a palavra plantada, que o restaurará. A palavra de Deus é a semente que o semeador saiu a semear. Lembrem que isso, essa parte da colheita, não foi permitida nas eras, porque diz ali que o Senhor disse, não arranque, porque arrancando o joio, pode também arrancar o trigo. Continua dizendo agora, o pacto foi dado incondicionalmente. Israel, a semente natural, mudou isso. E o perdeu em Êxodo 19, quando eles fizeram esta loucura de tirar a graça e aceitar a lei no seu lugar. Que erro tão grave que Israel fez ali. E ele escreve ali, Israel mudou a graça pela lei. Veja, depois que Deus fez o pacto com Abraão, a graça já tinha provisto um profeta libertador para eles lá no Egito, para sacar a palavra de Abraão. Lembrem, quando Deus disse, estando Moisés ante a sarça, eu ouvi o clamor do meu povo e eu recordei a minha promessa, antes de que tivesse alguma lei, a graça o proveu. A graça havia provisto um sacrifício por seus pecados, um cordeiro. A graça havia provisto um pacto, circuncisão, já tinha sido provista antes de tudo. A graça havia provisto uma coluna de fogo para guiá-los, seguindo um profeta, uma segurança de que o profeta tinha dito a verdade a eles. Era da palavra do que ele estava falando. Eles sabiam que Deus tinha prometido e ali estava a coluna de fogo confirmando. Que dupla segurança, amém? A graça fez isso. Agora, onde vemos essa coluna de fogo no meio da igreja, nesse tempo final? A vemos guiando o povo no meio da igreja, da sua igreja, em uma grande carpa catedral. Deus, vejam, está mostrando aí que essa coluna de fogo tinha confirmado tudo o que os profetas tinham falado, e ali estava essa coluna de fogo confirmando tudo o que Deus havia prometido. Agora, olha o que o nosso irmão William continua dizendo. Porquanto tudo isso está em processo, algumas vezes não se pode explicar muito para que não surjam imitações que vão afetar a igreja do Senhor, mas tem que trabalhar, se trabalha em torno dessas promessas, então Deus cumpre o que Ele prometeu. Assim que Elias, na trajetória do programa divino, para esse tempo final, o localizaremos onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte de Sião espiritual, na etapa que corresponde à igreja, que é a era de pedra angular. Em outra etapa não vai estar. Já esteve na sétima etapa, ou era, e esteve na sétima era, ou etapa da igreja,
E essa etapa já terminou. Esse ministério já terminou nessa etapa. E agora corresponde esse ministério subir a era de pedra angular. E o povo subir com ele a essa era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é um rapto espiritual que também tipifica um rapto físico que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter. Portanto, tem que subir a uma era de adoção, a era da adoção, a era de ouro, a era da pedra angular, da qual falou muito o reverendo William Branham. Essa é a era que vem, ele disse, a era que vem, a qual subiria, a igreja subiria. Como ele disse, olhe para cima, a pedra angular, ou seja, olhem a era que vem para cima, a pedra angular. Diz, isso está em vários lugares, no livro de citações. Agora, veja o que diz nessa mensagem, o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel. Nos diz, pregado 5 de janeiro de 2003, diz, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, depois passou a outra dimensão mais alta, está falando da visão da capa, e depois mais à frente mostrou certas coisas, e depois subiu a outra dimensão mais alta e o colocou em uma grande carpa, em um culto, ou seja, era uma atividade, onde o anjo subiu, portanto, não era a sua carpa e nem era um culto que ele estava realizando dele, não era uma atividade dele. Ele foi a um lugar onde estava se realizando uma atividade, onde houve uma carpa estabelecida, e se estava se realizando atividades, pois não era a primeira ocasião, já eram atividades que estavam se realizando, e isso corresponde à terceira etapa. E essa etapa não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham. Ele está vendo antecipadamente o que vai acontecer mais à frente, quando ele não esteja na terra no corpo de carne que ele tinha. E muito menos se cumpriu nos dias do nosso amado irmão William Soto Santiago. Isto seria mais à frente, quando ele não estivesse no seu corpo de carne que ele tinha, estando conosco. Vê, porque não se cumpriu lá. Portanto, vai ser sob o ministério de outra pessoa que estará ungida com o Espírito Santo. Outra pessoa com quem estará a coluna de fogo. Não foi isso que irmão Branham viu ali? Que disse que viu que a coluna de fogo estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. E esteve dizendo certas coisas ali. Veja, agora continua dizendo, e estará falando, e estará usando, e Cristo estará operando, e estarão vendo a Cristo, e estarão vindo a Cristo milhares de pessoas. E depois, porque na visão da carpa, tem uma etapa, uma parte, onde vem pessoas à frente, diz que chorando, com suas mãos levantadas, vê, e tudo isso esteve vendo ali. E depois também se estará orando pelos enfermos, quando chegue esse momento. Isso é um caso. Agora vem colocar isso, ou seja, como tipo e figura, digamos. Isso é um caso como do profeta Elias Tisbita, ao qual Deus disse lá no Monte Sinai, o Monte Horebe, que descesse foi com a voz do assovio suave que ele disse que fosse e ungisse Azael por rei da Síria, Ageu por rei de Israel e Eliseu por profeta em seu lugar. Elias desceu do monte e enquanto ia a caminho, passou por onde estava o caminho onde Eliseu ia e ali parou, lançou seu manto sobre Eliseu e Eliseu disse, espera, que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei. Ou seja, você vê que chega um momento na qual ele soltou tudo e arrancou atrás de Elias. Isso não quer dizer que Eliseu não estava à espera de Elias. Com certeza ele sabia, mas talvez, veja, nesse último instante,
Elias estava fazendo certas coisas que não podia estar Eliseu com ele. E ele tinha que estar só. Elias, ou seja, veja, ele estava só ali e ali Deus falou a ele. E assim sucessivamente várias coisas ele esteve fazendo e Eliseu não estava com Elias. Mas aqui, no final, quando Elias já vai, aí sim, Eliseu já não o largava. Veja, ele diz, e Eliseu disse a ele: espera que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei. Elias disse a ele: o que eu te fiz? Agora, isso também nos fala em uma mensagem, aqui na mensagem Tempo de Expectativa, para salvação ou para juízo, que foi pregado 29 de abril de 2011, uma partezinha aqui falando disso, disse, dos três, ou seja, dos três, que Deus havia dito que fosse e fizesse o trabalho de ungir a Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel, e depois Eliseu disse, irmão William, dos três, ao primeiro que encontra é o último do qual Deus falou, e depois Eliseu mata os bois com os quais ele estava arando, e com o arado, a lenha do arado ele prepara, faz uma comida de despedida e se vai. Não deixou nada para voltar, não deixou ferramenta de trabalho, porque ele não ia voltar para trabalhar com bois, mas ele ia continuar seguindo o profeta Elias, mesmo que ele não sabia que ele era o sucessor de Elias. E vocês observam uma coisa? Que eu também não sabia que Deus ia cumprir essa promessa, dessa porção dobrada em mim. Agora vejam como Eliseu ali não sabia que ele seria o sucessor de Elias, e com uma dupla porção. Agora vejam, disse depois, mais adiante, quando Deus quis levar Elias, Eliseu já sabia. E já sabia porque ele tinha dito para nós, ele tinha falado à família, ele tinha dito para nós que ele iria. E ele me falava que o tempo dele partir, ou seja, de deixar aquele corpo, havia chegado. Agora vejam, um pouquinho mais adiante, isso aqui continua dizendo, depois, mais adiante, quando Deus quis levar Elias, Eliseu já sabia, teve um bom treinamento de não sabemos quanto tempo para o ministério que Deus tinha colocado nele. Se seria profeta no lugar de Elias, sucessor de Elias, com quem era a pessoa com a qual ele poderia aprender melhor? Pois com o profeta Elias. E agora, vemos que quando Elias já tem que ir, não tinha ungido Azael por rei da Síria, não tinha ungido muito menos a Jeú por rei de Israel, estava apenas Eliseu com ele. E em alguns dias, não sabemos quanto tempo, e depois, e visitando os grupos dos filhos dos profetas, ou seja, que ele relacionou bem, o apresentou bem, o preparou bem o caminho. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. Agora não lembra quando ele disse que em uma ocasião que esses arcanjos tinham caminhado a América Latina e o Caribe. Agora isso nós vamos falar em outra ocasião com mais detalhes. Agora vejam como ele me levou e me relacionou bem, me apresentou bem,
preparou o caminho em todos esses lugares onde fomos, em toda a América Latina, e fomos também na Europa. Ele já preparando o caminho do seu sucessor. Vejam como agora se fala abertamente desse mistério, do qual não foi falado abertamente antes, para que não se atrapalhasse o programa divino e o diabo, o inimigo de Deus, não prejudicasse antes do tempo, porque o diabo vai fazer algo que para ele talvez seja a vitória, mas vai ser a maior derrota que o diabo haverá obtido. Como foi a grande derrota a qual ele achou que tivesse sido a vitória com Cristo, ou seja, sendo Cristo ali crucificado, foi a maior vitória do Senhor e a maior derrota do diabo. Agora, antes do tempo, por um lado, queriam coroá-lo rei, e ele nunca permitiu, e por outro lado, o diabo queria matá-lo. Não podia fazer antes, por isso muitas vezes ele dizia: não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Isso guarde para vocês. Quando ele desceu do monte, ele também falou a eles: fiquem caladinhos, porque antes do tempo, veja como o livro de citação tem uma parte onde ele diz que ninguém podia tocar em Moisés até que terminasse a sua obra. Ou seja, que o inimigo de Deus não pode tocar o instrumento até que Deus cumpra a sua obra, o seu programa, com esse instrumento, com esse véu de carne. Agora vejam, na página 17 desta outra mensagem que estamos lendo aqui também, tempo de expectativa para a salvação ou para juízo, diz, na página 17 diz: agora Elias lhe disse: bom, se tu me vê quando eu seja tomado do meio de ti, te será concedido, se não, não, porque ele pediu uma porção dobrada. E agora menos Eliseu vai deixar ele, agora menos vai deixar Elias. E agora muito menos vai deixar Eliseu, ou seja, muito menos vai deixar Elias. E quando vão falando destas coisas, um carro de fogo ou um disco voador, como queiram chamar, arrebatou Elias e caiu o seu manto. Eliseu pegou e Eliseu clama: meu pai, carros de Israel levaram o meu Senhor. Foi muito triste, ficou muito triste, mas ele já sabia que que Elias tinha que ir. E como ainda nos fala a Escritura, que Elias tinha dito que seria profeta em seu lugar, mas ao pedir a porção dobrada, Eliseu já sabe o que quer. E Elias sabe o que ele tem que dizer a Eliseu, porque Elias já sabia que ele iria, ele sabia já que ele seria o seu sucessor. Porque Elias já sabia que esse seria o seu sucessor, ou seja, Elias já sabia que Eliseu seria o seu sucessor, portanto, ele sabia o que ele tinha que falar a Eliseu. Portanto, por isso ele sabia o que ele tinha que dizer para mim lá no hospital. Antes ele falava assim que eu ia no hospital para vê-lo, às vezes, em algumas ocasiões quando eu ia, porque, ou seja, no tempo entre quando estava se restaurando, depois de junho, julho, por aí, agosto, que ele estava se restaurando, por aí de 2017, porque eu ia todos os dias. Sempre que eu estava no hospital, às vezes, nas duas ocasiões que teve internado, nessa ocasião e na última ocasião, já quando ele se foi do nosso meio, mas essa primeira ocasião em 2017, aí por julho, agosto, setembro, por aí, e quando eu ia, em uma das vezes que eu ia, ou seja, várias ocasiões, nem todos os dias me falava a mesma coisa, mas ele me falava isso, mas em algumas ocasiões ele me falava: segue lá a construção, veja lá, esteja ali, expectativa,
Ou seja, o que tu está fazendo aqui? Fica lá, ele falava. Aqui eu estou bem. As nenas, ou seja, ele chamava de as nenas, as suas filhas. Eu estou bem cuidado, as nenas estão aqui comigo, aqui, e eu estou bem aqui, com elas que me acompanham. Agora vejam, que porque ali ele me chamava a atenção e me mandava para lá, ou seja, tu não tem que estar aqui, vai para lá. Mas vejam o que continua dizendo aqui, porque já chegou o momento onde ali ele já mandou me chamar. Agora vejam que ele já sabia que depois daquela noite não voltaríamos a conversar. E tudo que nós falamos ali, vejam, aqui está mostrando que eles tiveram uma conversa ali, Elias e Eliseu, e isso nos mostra algo muito importante, o qual aconteceu aquela noite lá, de tudo o que ele tinha que me falar e tinha que me dizer, o qual eu não sabia naquele momento que era essa pessoa escolhida por Deus para Deus cumprir aquilo que ele tinha trazido através do precursor e que era o cumprimento desse ministério sob carpa, o qual a igreja teria no final, estando a igreja noiva viva, e depois a ressurreição e transformação dos vivos. Assim como Eliseu não sabia, eu muito menos sabia, mas Deus foi me abrindo todo o seu programa, e aconteceu comigo como nós tínhamos falado. Muitas vezes nós falamos, o irmão Branham falou, o irmão William também, e cada um como indivíduo também se cumpre isso. Quando esse menino se olhou no espelho e olhou o menino ali, e ele se movia, o menino também se movia. Nós nos olhamos na palavra, na Bíblia, nós vemos as promessas, vemos o que se fala ali, de que os filhos de Deus, nessa escritura de Daniel, que os entendidos entenderiam. Em Romanos, quando vimos ali a manifestação dos filhos de Deus, a terra gemendo, esperando por eles, e todas essas escrituras, e as vemos se movendo nesse tempo final, ou seja, sendo cumpridas. Isso é algo glorioso, ver a palavra sendo vivificada, e ali olhando o espelho da palavra nós dizemos, mas esse sou eu sou essa escritura que está se mexendo, que está saltando, que está pulando. Veja, eu levanto as mãos, essas letras estão se movendo, veja, mas Senhor, sou eu. Vê? E aí Deus mostra para você que você é um escolhido de Deus nesse tempo final, que estaria vendo essas escrituras, dessa manifestação de Deus nesse tempo final, dessa visão do monte da transfiguração sendo materializada nesse tempo final. Vocês são essas pessoas que estão vendo este cumprimento também diante dos seus olhos. Agora nosso irmão William continua dizendo, assim que foi bem treinado, tinha um bom professor, um bom mestre, e quando toma o manto de Elias que tinha caído, fica de frente ao Jordão e diz, onde está o Deus de Elias? E fere o Jordão, e as águas novamente se abrem. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, lá em Jericó, olhando, dizem, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, que o Espírito de Deus que estava em Elias não perderam de vista os filhos dos profetas. Agora ele sabe para onde se moveu o Espírito Santo. Vejam que quando
ele se foi, de nós, os escolhidos de Deus, não perderam o olhar, a visão do Espírito Santo, não perderam a vista de onde se moveu o Espírito Santo nesse tempo final. A coluna de fogo, vejam, o anjo do pacto, o Espírito Santo, diz: agora sabem aonde se moveu o Espírito Santo. O anjo do pacto, o Espírito de Elias, que é o Espírito Santo que estava em Elias, agora se moveu a Eliseu. Isso é bem importante. Conhecer a trajetória do anjo do pacto, do Espírito Santo, conhecer a trajetória de Elias, do ministério de Elias, é muito importante, porque a cada certo tempo o ministério de Elias se repete na terra. E está ligado a assuntos religiosos e também a assuntos políticos. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui, neste outro, que nós estamos lendo do mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel, continua dizendo, e depois que tem que ir a certo lugar, porque Deus disse, veja tal lugar, e ele disse a Eliseu, fica aqui. Ou seja, que ficasse lá com os filhos dos profetas, estaria bem, mas não melhor que com Elias, não melhor que com o seu professor, com o seu mestre. Disse a Eliseu, os filhos dos profetas, sabe que hoje vão te tirar, sabe que hoje vai tirar do meio de ti, Deus vai tirar do meio de ti Elias, o teu Senhor? E Eliseu falou, já sei, fica em silêncio. E passa a outro lugar, aí ele visita os filhos dos profetas daquele outro lugar, vão receber, e ali também eles recebem Eliseu, veja, recebe Elias, e como Elias vem com Eliseu, pois aí também recebem a Eliseu, dão as boas-vindas, conhece essas pessoas dessa congregação, desse lugar, e já se familiariza com eles, já o conhecem, já é alguém da família. E que formoso quando Deus cumpre a sua promessa com alguém da família. Orgulho para os escolhidos de Deus nesse tempo final, que Deus está cumprindo essa promessa em um da família. Deveriam se sentir super felizes e agradecidos a Deus, que é um que conhecem. Agora, continua dizendo, e Deus disse a Elias, e Elias disse a Eliseu que ficasse ali, os filhos dos profetas voltam, os daquele outro lugar também sabiam que Elias ia naquele dia, e disse a Eliseu, tu sabe que hoje Deus tirará o teu Senhor do meio de ti? E Eliseu disse, sim, eu já sabia, fique em silêncio, eu já sei, fique em silêncio. E Elias disse, Deus me envia ao Jordão, fica aqui. É como falar para ele, fica aqui, fica descansando, pode comer bem, fica tranquilinho, vão te atender bem. Mas Eliseu não estava procurando estar bem, o que ele queria era estar do lado de Elias, seguindo Elias. Para isso ele nasceu, para ser o sucessor de Elias. Embora, veja ali naquela outra mensagem, embora Eliseu não sabia, mas tinha algo por dentro que queimava, tinha algo que tinha que ir todas as manhãs e visitar. Tinha algo que o movia a ir lá, falar com ele, orar todas as manhãs. Todas as manhãs. Mas, em uma manhã, já depois ali, não tinha mais essa conversa. Dias depois, eu vi ele ir. Agora continua dizendo, e quando vão caminhando, Eliseu diz, não, eu não vou te deixar.
onde tu fores, eu vou contigo, não vou te deixar. Ele está falando como Ruth, a moabita. Não me rogue que te deixe, porque eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu vou contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde tu morras, ali eu também vou morrer. Isso era Ruth lá falando. Ou seja, está falando como Ruth, a moabita. Ele está falando ali, Eliseu, a Elias, como Ruth. Eliseu não ia deixar Elias. E lembrem que Elias também tipifica Cristo. E Eliseu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai deixar Elias. Por isso nós lemos ali essa anotação. Elias é igual a Cristo, Eliseu, a noiva de Cristo. Ou seja, significa a noiva de Cristo, representa a noiva de Cristo. E o nosso irmão William aqui nos diz que a igreja não vai deixar Elias, ou seja, a igreja noiva vai falar como Ruth. Não me rogues que te deixe, porque eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu vou contigo. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Assim a igreja noiva vai dizer a esse instrumento, vai dizer a esse ministério, e não vai largar ele até que receba a promessa da sua transformação. Por isso ele falava ali, eu não vou te soltar até que tu me abençoes. Jacó falava ali ao anjo. E assim a igreja noiva, a Israel celestial, também não vai soltar a Eliseu desse tempo final, ao Espírito Santo, a coluna de fogo, a esses ministérios, porque ela já está a ponto de ser raptado, o irmão Branham disse, ao qual, no cumprimento da visão da carpa, Deus está dando a ela essa fé de rapto, essa fé de transformação, o qual é essa dupla porção, do qual no livro de citações, na página 69, onde nos fala dessa dupla porção. Vejam, parágrafo 597. E como Elias foi para baixo o Jordão um dia e o atingiu com Eliseu e se afastou para trás, ele cruzou do outro lado, ele veio para trás com uma dupla porção. Ali em cima ele escreve 2 Elias é igual Eliseu, ou seja, a segunda porção de Elias. E quando nós atinjamos ao Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, traço Moisés, nós temos, ele escreve Elias, traço, vírgula, o Espírito Santo, nós temos uma porção, mas quando nós voltarmos, nós vamos voltar com 2 porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Mas no retorno com Cristo, nós viemos para trás com os 2, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então nós temos uma dupla porção, uma dupla porção. Esse foi o nosso tema para essa ocasião. Nesse momento desta conversa que tivemos para essa ocasião, igreja do Senhor, igreja noiva do Senhor, não solte a coluna de fogo ao anjo do pacto, se mantenha agarrado dela até receber a promessa da transformação, o qual vão receber todos aqueles que estão agarrados desse anjo que vem do nascente do sol com o selo do Deus vivo. E sempre, como ele falou ali de Ruth, o que Ruth disse? Ruth, a moabita,
Não me rogues que eu te deixe, porque eu não vou te deixar. E eu sei que isso, cada um de vocês, escolhidos de Deus, falam ao Senhor nesse tempo final. Uma dupla porção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marinho, por esta oportunidade que me permite estar contigo nessa reunião. Nesta ocasião de hoje, sábado 20 de janeiro desse ano de 2024. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Cuando tus ojos se han abierto, oh Israel, cuando tu fe sea aumentada para creer, cuando el velo se ha quitado de tus ojos, cuando todas las promesas sean cumplidas y el reino sea establecido en Jerusalén.